Querido, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida nesse exato momento. Você viu que eu estou fazendo alguns vídeos aí, inclusive eu já até demorei em relação a alguns outros vídeos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para te falar sobre a vinda de Jesus. Lembra que eu estava falando sobre a vinda de Jesus e tal, o negócio todo, que eu falei que tinha explicação para todas as outras coisas, conforme eu te falei? Que teria explicação para tudo aquilo que estava escrito naquela tribulação, blá blá blá, aquele negócio todo. Então, hoje eu vou falar sobre o versículo que está escrito ali, naquela passagem que Jesus falou assim. Jesus falou assim: mas importa que o evangelho primeiramente seja pregado entre todas as nações. Olha só, todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo 10. Beleza. Vamos lá, vamos aos fatos. Eu cheguei para você e falei para você no vídeo anterior que tudo era coisa daquela época, não é verdade? É verdade. Há 2023 anos atrás, e tal, aquele negócio todo, na época, claro que existia o Brasil, existia a Europa, existia a França, existia tal, tudo. Mas acontece o seguinte: o mundo físico, o mundo onde as pessoas viviam, era uma parte do Oriente Médio, onde fica o Israel, né? Israel, Macedônia, aquele lugar todo, Irã, Síria, aquele lugar lá, e uma parte da Europa. Era o único lugar que existia na face da Terra, era lá. Não tinha. Existia o Brasil, igual eu te falei, física, mas não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o restante do mundo, tem a ver com aquela parte habitada da Terra naquela época de Jesus. Hoje nós somos 9 bilhões de brasileiros, 9 bilhões. Acredito eu que seja isso, acho que é 9 bilhões, igual eu te falei. Se eu estiver errado, me corrija. Mas vamos ser mais objetivo possível. Então, naquela época, a Bíblia, já te falei, é um livro escrito por judeus para os judeus. Certo? Igual eu te falei, eu vou te explicar, tudo tem explicação. Então Jesus falou assim, Jesus, tá? Quando ele falou, não, vai acontecer isso, filho contra pai, paco, não sei o quê. Ainda mais na frente de Marcos, capítulo 13, tanto é que a referência essa referência, deixa eu ver se eu notei aqui, está escrito em Mateus 24 e em Lucas 37. A mesma história, a mesma conversa. Olha o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 13, versículo 10. Presta bem atenção, igual eu te falei sobre a situação lá. Jesus, o Filho de Deus que na terra, Jesus falou assim: mas importa que o evangelho primeiramente seja pregado entre todas as nações. Já te falei, troço de época, coisa de época. Jesus só existia Oriente Médio e uma parte da Europa, certo? Então, as viagens que o apóstolo Paulo fez, aquelas viagens missionárias, que ele foi picado por uma víbora, que o barco calhou, que ele ficou preso, ficou naufragado, que o barco... Aquela viagem... Então, eu vou te mostrar na palavra de Deus, como sempre, né? Igual eu te falei que foi coisa daquela época, daquela geração, a vinda de Jesus, né? É necessário que as pessoas, não, nós temos que pregar, que o evangelho não foi pregado no mundo todo. Opa, volta aqui, parceiro. Vou te falar que naquela época já foi pregado o evangelho, sim. Mas Paulo, eu vou te mostrar na Bíblia. Tá aqui, sem enrolação, vamos lá. Vê se na tua Bíblia, na sua, que você carrega debaixo das tuas axilas aí, que você diz um conhecedor, um teólogo da palavra de Deus, um pastor renomado que Deus te respeita, não sei o quê. Vê se está escrito aí, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 18. O apóstolo Paulo falando. Estou te mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, a sã e genuína doutrina. Não estou inventando nada, eu estou te mostrando para você. Está dizendo que Jesus vai vir agora. Eu estou dizendo para você que aquela vinda de Jesus era para destruir o templo, Jesus iria usar outras pessoas.
não é Jesus pessoalmente que iria vir, mas o Filho do Homem. Filho do Homem seria o príncipe que ia fazer alianças e tal, que vocês já viram, deve ter visto no meu vídeo, e não concordaram, mas eu vou te mostrar mais uma parte aqui e você analisa também aí. Se você não quiser concordar, o problema é seu. Continua na sua mesmice lá, da onde você está aí e acabou. Mas eu vou te mostrar aqui, vamos lá. Achou Romanos 10, 18? Vê se na sua Bíblia não está escrito assim. Presta bem atenção. Mas digo, apóstolo Paulo falando aos romanos, porventura não ouviram? Apóstolo Paulo, o pregador dos gentios, o cara que fez missões por todo o Oriente Médio, uma parte da Ásia e uma parte da Europa. O apóstolo Paulo falando. Vê se faz sentido. Igual eu te falei, se fizer sentido, amém. Se não fizer, descarta, joga fora, que isso é besteira que eu estou falando. Tá bom? Romanos 10, capítulo 10, versículo 18. Digo, 2 pontos. Porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois, por toda a terra. Está escrito ou não está escrito na tua Bíblia aí? Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Dia de hoje, 2000 e lá vai varada de anos atrás. Naquela época, quando o apóstolo Paulo fez aquela missão, o apóstolo Paulo foi o mensageiro da palavra de Deus para os gentios. Isso é um vídeo, isso já é uma outra explicação para um outro vídeo. Pedro, Tiago e João eram os apóstolos da circuncisão. Pedro, Tiago e João, eles levavam o evangelho do arrependimento para o povo judeu. E o apóstolo Paulo foi eleito o apóstolo para poder trazer a mensagem de boas novas para nós, os eleitos de Deus que não somos judeus. Isso é bem claro, isso aí aceite se você quiser. É isso que a Bíblia está dizendo. Romanos 10, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, pois, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Onde eram os confins do mundo? Era onde o apóstolo Paulo atingiu. Onde o apóstolo Paulo, com suas viagens missionárias, está aí. A própria Bíblia, ela mostra, tem algumas Bíblias, que ela mostra lá, pode ver lá no final da Bíblia lá, se não tem aqueles mapas lá dos lugares lá da Judéia, de Israel, lá da Europa, aquela parte do Oriente Médio ali, vê se não tem na tua Bíblia, se de repente tem. Aquilo ali foi aquilo. Gente, não sou eu que estou inventando, não, gente. Isso aí já está aí escrito aí muito antes de você ser crente. Vocês estão muito antes de você nascer. Já estava escrito. Só que eu estou despertando para você, estou mandando para você essa mensagem de amor e de carinho, para você se despertar que, acorda para a vida. Quando é que Jesus vai vir? Não sei o que, e Jesus nunca vem? Não, a Bíblia uma coisa, é um livro escrito para os judeus e para o povo judeu. A Bíblia trata a gente que não é judeu, que no caso eu, que sou brasileiro, baiano, trata a gente como gentil, trata você que não é judeu como gentil. Então a gente tem que parar de se colocar no lugar do povo judeu, no lugar do povo de Deus, entre aspas. O povo de Deus é o povo judeu, gente. O povo de Deus, nós fomos adotados em Cristo na cruz do Calvário, nós somos adotados, nós somos enxertados na cruz. Eu que não sou judeu, eu fui enxertado na cruz com Cristo lá, eu fui enxertado. Sabe o que é enxertar? É você pegar uma coisa que não é, por exemplo, você pegar um pedacinho de uma planta de limão e colar numa semente de laranja que está ali, naquele lugar específico ali. Então, eu que não sou judeu, eu que sou o limão, eu fui colado naquela semente da laranja ali, que é o povo judeu que está ali. Eu fui enxertado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo está deixando bem claríssimo aqui que o evangelho foi sim pregado. Em 2 passagens ele falou isso. A primeira,
Tem alguma dificuldade de você entender? Vê como é que faz sentido as coisas que eu falo para você? Eu estou sendo até agressivo nas minhas palavras, porque é tão maravilhoso quando a gente descobre a verdade, gente. E os pastores, as pessoas ficam inventando um bocado de besteira, um bocado de história da carochinha para te prender dentro da igreja, manter você escravo dele ali, você ser de marionete servindo dele, você sustentando ele e a família dele ali, eles estudando nas melhores faculdades, comendo, vivendo nas melhores mansões, disputando dos melhores carros com o seu dinheiro, com seus 10%, que isso era para o povo judeu naquela época onde existia levitas, o povo levita, o povo de Deus, existiam 12 tribos de Israel. Deus elegeu uma das tribos para poder simplesmente cuidar das coisas espirituais dele, não só na tenda, muito antes do templo ser erguido, muito antes de Salomão, que quem ergueu o templo foi Salomão, o primeiro templo, e depois foi destruído, depois foi Esdras, né, que foi reconstruído lá no Neemias, né, naquele negócio lá, mas muito antes. Então o povo, os levitas, que nego chama de cantores, né, mas não eram, os levitas eram os que eram responsáveis por cuidar da casa de Deus, e mesmo assim, os próprios levitas no livro de 1 Reis, 1 Samuel, 1 e 2 Reis, fala sobre os filhos de Eli, que eles se apropriaram inadequadamente das coisas que eram dadas lá, dos dízimos que eram dados para os sacerdotes, para o povo levita, que ele fazia parte do povo levita, né? O Levi, os filhos deles faziam parte. Eles se apropriaram indevidamente e foram lá e passaram a usufruir daquilo ali de uma maneira inadequada. Porque naquela época, os dízimos que eram doados de ano, anualmente, que eram as colheitas, as safras, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem. Quem dizer para tu que é mentira, isso é mentira. Para de cair em conversa fiada de seu pastor, de seu líder espiritual aí. Era comida. Entendeu? Aí estava ali, sabe o que eles faziam? Era para as viúvas, para as pessoas. Por quê? Porque o povo judeu, o povo de Deus, eles guerreavam muito. Quanto está escrito na Bíblia, aí na Bíblia. E o povo judeu, para ele conquistar a terra prometida, ele teve que lutar contra o mundo, aquele povo todinho, os cananeus, os amorreus, os saduceus. Pode estar aí na Bíblia, isso é fato. Então, eles guerreavam e morriam muitos homens judeus. Ficavam muitas pessoas viúvas, muitas pessoas órfãs, muitas crianças que não tinham nada, porque os pais morriam na guerra que eles iam lutar pela terra prometida. Então aquele dízimo ali era para sustentar os levitas, eles não tinham terras. Todas as tribos de Israel, quando Deus falou assim, olha, vocês vão entrar em Nova Canaã, que hoje é Israel, tu pode ver que Israel é um deserto, mas Israel emana água 24 horas por dia. Quem conhece Israel? Eu não conheço, mas eu sei da história de Israel. Quem conhece Israel hoje sabe que Israel emana água 24 horas por dia. Israel é um lugar abençoado, próspero, tem umas crateras lá, tem uns rachaduros lá, tem lugares lá que é totalmente, mas o povo judeu, 93% da riqueza do mundo é do povo judeu. Já falei contigo sobre isso, quem viu os meus vídeos atrás, 93% da riqueza mundial, os maiores homens dos Estados Unidos, da Europa, da França, da Inglaterra, são judeus. Tem um filho, tem uma pai, tem uma mãe, tem uma avó, tem um avô que é judeu. Tem. Isso aí, por quê? Porque eles são o povo eleito de Deus, eles. E nós fomos enxertados através de Cristo no sacrifício na cruz do Calvário, nós somos enxertados nisso aí. Você está me entendendo? Então, gente, para de ficar imaginando, Jesus vai vir, eu vou morrer, se eu não estiver na igreja, eu vou para o inferno, que blá, 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 blá. Meu filho, Deus, quando Deus chamou aqueles discípulos lá, chamou Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, lembra que eu estava falando sobre isso? Jesus falou assim, olha Pedro, chegou para Pedro, Tiago e João, que são os da circuncisão. Eu esqueci de anotar aqui, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou trazer aqui e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Bíblia, palavra de Deus, conhecimento, verdade. Aceite se você quiser. Se você não quiser, continue seguindo o teu líder evangélico aí.
segue isso aí, come os reggae aí, fala igual baiano, come os reggae do seu pastor aí e vive com ele, tá bom? Sustenta ele, a família dele, todo mundo dele. E olha que eu estou falando para você o seguinte, eu não quero dizer isso, eu não estou ofendendo os pastores. Já te falei, lá na Bahia, em Manoel Vitorino, a minha terra natal, pastor Aguinaldo, homem de Deus, pastor Erasmo, meu amigo, meu irmão, uma pessoa espetacular, maravilhosa, que eu conheço, pastor Sandro da Igreja Batista aí de Manoel Vitorino, pastor Erisvaldo, um homem de Deus, ilibado, uma pessoa que não tem o que falar, um homem espetacular, sogro do meu irmão Silas, entendeu? Pai da Denise, quem está vendo meu vídeo aí, Manoel Vitorino, sabe que eu estou falando a verdade, é um homem de Deus. Só que, infelizmente, hoje eu não compartilho, já igual eu te falei, eu não compartilho da mesma fé deles, porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente daquela que eu tinha, porque afinal eu fui nascido e criado num lar evangélico, não é verdade? Então eu não sou obrigado a acreditar nisso aqui, porque o apóstolo Paulo chega, hoje eu leio assim, o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:8, mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. E eram os confins do mundo naquela época? Era um lugar habitado. Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Acontecer isso, assim, assado, o evangelho será pregado, muito será entregado, e haverá uma tribulação que nunca houve e jamais haverá. Qual foi a tribulação que houve, que aconteceu de verdade, de fato, no mundo, e que nunca tinha havido, e que houve, e que nunca mais vai haver? Foi a tribulação, a perseguição de Nero. Nero pegava aquele povo de Deus, aquele povo que aceitou e acreditou naquele testemunho do Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário, e ele simplesmente, Nero matou todos eles. Eles naquela época, não é dia de hoje não, tá? Naquela época, não, que no Irã não pode pegar, não pode, realmente não pode, no Irã, na Coreia, em alguns lugares, se falar de Bíblia aqui, realmente morre, porque eles têm a religião deles, é diferente, não tem nada a ver com uma coisa com a outra não, isso aí é outra coisa, é uma outra história, é um outro contexto totalmente diferente. Pare para raciocinar, vê se eu estou falando besteira. Entendeu? Naquela época, quando aquelas pessoas que resolveram seguir Jesus, eles passaram por uma tribulação. O próprio apóstolo Paulo falou que lá na época de Paulo, eles ficaram escondidos. Eles se reuniam dentro das casas, nas cavernas, nas tabernas da vida, lá naquela época, não é dia de hoje, naquela época. Jesus falou, vai haver uma tribulação tão severa nessa época, que nunca teve e nem vai ter. E Jesus falou, e não vai passar dessa geração sem que todas, isso é Bíblia, tá? Isso não é eu inventando, nem eu falando, nem querendo que você acredite, isso está na palavra de Deus. Se você diz, se você julga acreditar na palavra de Deus, então você tem que acreditar nisso aí. Não é o que os outros falam para você, o que está escrito. Não, realmente está, mas o meu pastor falou, o meu padre falou, o meu guia espiritual falou. Então você vive com o teu guru, meu filho. Vai ver lá e vai ser salvo pelo teu guru. Tá entendendo? Jesus, o Filho do Homem, falou assim, olha, e não vai passar dessa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Presta bem atenção. Romanos 10:8, já li, 10:18, não foi? Porventura, mais digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até o confim do mundo. Isso aqui o apóstolo Paulo falou, eu já preguei, eu já fui, já rodei lá, fui picado pela víbora, barco já... Aonde tinha terra habitada naquela época, o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho de salvação, o evangelho de novidade. O apóstolo Paulo era para os gentios e Pedro, Tiago e João era da circuncisão. Isso é um assunto para um outro vídeo. Já te falei, não vou demorar muito não. Aí, vamos lá. Em cima de Romanos 10:18, vê se você lê aí Colossenses capítulo 1, versículo 23, o mesmo apóstolo Paulo falando aí. Vê aí, cara, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Colossenses capítulo 1, versículo 23, vê aí.
Leia, leia. Para de botar Satanás no negócio. Vê isso, eu estou falando mentira, estou inventando. Se tu não aceitar isso aí, meu filho, então você me desculpa. Ou você está alienado, ou você está doente, ou você não quer aceitar. Não, porque eu fui assim. Então você siga aquilo que você acha que tem que seguir. Mas a verdadeira, genuína, e conhecereis a verdade, a verdade. Isso aqui eu estou te mostrando para você ser liberto. Para você sair das garras das pessoas que estão te dominando e você está sustentando e é isso aí. Não, mas não é isso, querido. Você querendo ou não, infelizmente eu era assim, entendeu? Existem pessoas que são sanguessugas, pessoas que vivem muitos, igual eu te falei, igual citei os pastores aqui, pastor Josué, pastor André, da igreja Pescar, meu amigo de infância, sei do homem que é do caráter, pastor, é homem de Deus, só que pastor lá de Manuel Vitorino, igual eu te falei, pastor Aguinaldo, eu não tenho uma convivência com ele, mas eu vejo nos vídeos dele, nas palavras de Deus, eu acompanho os vídeos dele, eu vejo que ele é um homem de Deus. Pastor Erasmo, meu amigo de Manuel Vitorino, meu irmão, meu amado, querido pastor Erasmo, só que infelizmente eu não compartilho da mesma fé deles. E eu estou te mostrando para você aqui em que eu estou baseado. Agora, se você não querer aceitar, se você não, Paulo, realmente o que você falou aí faz sentido, mas eu quero continuar, então fica, vive, mas não me critique. Sabe o que acontece? Igual eu te falei, eu tenho aí no meu Facebook, você pode ver lá. Eu tenho no meu perfil lá, eu tenho no meu telefone, que é do Rio de Janeiro. Eu tenho esse número de telefone há mais de 20 anos. Eu não mudo de número de telefone. Então o que acontece? As pessoas eles não comentam aí para poder não dar. Eles pensam o seguinte: olha a mentalidade do ser humano. Eles não comentam no Facebook, que eles vão ver que é público, eles podem, de repente, eu querer processar eles e negócio. Mas eu recebo ameaça de morte, recebo ofensas. Sabe aonde? No meu Facebook, no meu WhatsApp. Eles vê lá o meu número de telefone, vai lá, me adiciona no WhatsApp, vai lá e fala um bocado de ofensa. Para mim não interessa, para mim pode, para mim, querido, de repente se você estiver vendo, porque com certeza você vê meus vídeos, né? Então não me interessa, você pode ir lá, pode mandar 20 ameaças. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de nada. Está para nascer na terra, no mundo, alguém para me meter medo. Não existe polícia, não existe bandido, não existe marginal, não existe autoridade juiz de ninguém. Não existe. Eu digo para você, te falo, te afirmo sem medo de nada. Eu não tenho medo de nada nessa terra. Nada, 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 nada. E desafio a você o seguinte, eu te falo para você. Todas as vezes que alguém levantou um dedo para mim, eu estou sendo sincero a você. Eu tô te dando um exemplo, tá? Todas as vezes que alguém levantou um dedo para mim, olha, custou muito caro, tá? Mas tô aqui, tá? Quem sabe onde eu moro? Rio de Janeiro, Rua Porto Alegre, 138, Vila Fluminense, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu moro aqui. CEP 25 571 380. Quem quiser me visitar pode vir aqui. Estou aqui à disposição para você vir me matar, me ameaçar, fazer o quê? Eu simplesmente estou falando para você o que eu entendo hoje disso aqui. Vem cá, isso aqui é mentira? O apóstolo Paulo falou mentira? É Romanos 10, 18. Então vou te falar aqui para você de novo uma outra coisa aqui. Se realmente o evangelho naquela época não foi pregado ali para que Jesus enviasse o general Tito, que é o príncipe, que ia vir para poder assentar no trono lá, que negócio lá, para poder destruir o templo, porque o sacrifício dele tinha que ser um sacrifício único. Então o apóstolo Paulo falou em Romanos 10, 18, não foi? Eu vou terminar, filho, 24 minutos. Então, vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 23. O mesmo apóstolo Paulo que falou em Romanos, para tu ver, de Romanos acho que é um dos primeiros livros depois dos evangelhos, né? Depois do evangelho segundo escreveu São João, acho que vem Romanos, depois vem Coríntios, capítulo 1 Coríntios, 2 Coríntios, não é verdade? Então você tem ideia. O que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, ele está falando lá em Colossenses, lá naquela Colossenses, Tessalonicenses, irmão, acerca da ressurreição, não quero que ninguém seja ignorante. Aquilo ali tudo tem explicação. Eu vou explicar depois aqui, se você aceitar também e querer aceitar, igual estou te explicando aqui sobre a vinda,
sobre o evangelho ser pregado. Que o nego está dizendo aqui, não, viagem missionária que tem que pregar no mundo todo e tal. Não, não. O evangelho foi pregado naquela época lá para aquele mundo todo, aquele mundo físico, aquele mundo habitado, tá? Que naquela época era um lugar pequeno. Hoje nós somos 9 bilhões de habitantes, né? Há 2020, lá vai varada de anos atrás, não tinha nem 1% do que nós temos hoje na Terra. Concorda comigo ou não? Sim, mas vamos lá, Romanos 10, 18 já leu, né? Você leu? O apóstolo Paulo falou, mas digo, porventura não ouviram? Sim, sim, ele está dizendo sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Quer dizer que o apóstolo Paulo naquela época ele andou o mundo todo? Não, ele não andou, o mundo todo que ele andou foi ali, naquela região onde era habitada. É isso, simples. Não, tem que ser o mundo todo, irmão. Não tem que ser do jeito que você quer não, querido, é conforme está a palavra de Deus. Agora vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo. Olha que coisa espetacular que o apóstolo Paulo fala. Presta bem atenção, Colossenses capítulo 1. Se na verdade, apóstolo Paulo falando para os Colossenses, tá? Ele escrevendo a carta, capítulo 1. Ele falou, e no versículo diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, ao qual, não sou eu que estou falando, está escrito aí na sua Bíblia, que tu carrega debaixo das tuas axilas aí, tá? Colossenses, capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo falou em Romanos 10, 18, está falando para você agora de novo. Você vai chamar o apóstolo Paulo de mentiroso? De novo? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, fui feito ministro. Quer dizer, estou feito ministro. Isso aí é conversa da carochinha para boi dormir? Isso foi eu, Paulo, que inventei? Ou está escrito na palavra de Deus? Lê aí, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vem cá, se o evangelho não foi pregado naquela época, então o apóstolo Paulo mentiu 2 vezes. Paulo, como é que você descobre isso aí? Estudando. Eu não gosto de ser enganado, gente. Hoje, igual eu te falei, eu não compartilho. Jesus já veio, meu filho, na pessoa de Tito para destruir o templo. Então, Paulo, se Jesus já veio e aconteceu, o que eu tenho que fazer? Nada. Vivam uma vida de santidade na presença do Senhor. Mortifica a sua carne, as suas vontades. A gente quando nasce, a gente nasce com vontade de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo. O que você sonha imaginar, é isso que a gente faz. A gente só faz besteira. Entendeu? A gente tem um casamento maravilhoso, uma família blindada, mas o nosso desejo, por mais linda que seja a minha mulher, hoje eu sou um cara divorciado, mas eu digo assim, mas é isso mesmo, isso aí, vê se eu estou falando besteira. Vê se o que eu li para você aqui, gente, isso é a palavra de Deus genuína, legítima. Eu não estou inventando, eu não copiei. Isso aqui sempre esteve aí. Simplesmente eu vi a Bíblia de um ângulo totalmente diferente do que eu vejo hoje. Eu entendo hoje que aquela vinda de Jesus seria para destruir o templo, não é Jesus. Gente, tu quer ver um exemplo? Se realmente Jesus vai vir e a terra vai ser destruída e vai vir um novo céu, aquele igual eu te falei, Apocalipse, vir um novo céu, uma nova terra, tem explicação também, eu vou te explicar aqui. Assim, do jeito que eu te expliquei, da maneira mais simples do mundo, igual eu estou te explicando agora, sobre o evangelho ser pregado, não é simples, viu? Como eu te expliquei de uma maneira tão simples. Assim também vou te explicar sobre a Nova Jerusalém que descia do céu. Entendeu? Tu quer ver um exemplo?
Se realmente a terra vai ser destruída, se realmente Jesus vai vir, novo céu, nova terra, então está em desarmonia com a própria palavra de Deus. Tu quer ver um exemplo? A Bíblia, toda a Bíblia, ela considera o rei Salomão, o filho de Davi, o cara mais sábio que habitou a terra até hoje. Até hoje. Concorda comigo ou eu estou errado? Estou errado? Não, Paulo, você está certo, isso aí beleza. Então, se o Davi, que era o pai de Salomão, ele tinha vontade de construir o templo, mas Deus falou, não, Davi, você não vai construir o templo, porque o templo, você tem as mãos sujas de sangue, porque Davi era um homem de guerra. Salomão não, Salomão foi um cara inteligente, Deus, pede o que você quiser que eu te dou. Ele falou assim, não, eu não quero ouro, não quero nada, eu quero só sabedoria para administrar o seu povo. Deus, vou te dar não só aquilo, a sabedoria, mas vou lhe dar tudo isso também junto aí. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então Salomão foi considerado o cara mais sábio na face da terra até hoje. Olha o que Salomão falou no livro de Eclesiastes. Presta bem atenção. Vê se Jesus vai vir e vir um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, como está escrito lá no livro de Apocalipse, né? Já te mostrei que Apocalipse capítulo 12, o João evangelista lá, o discípulo a quem Jesus amava, que foi o único que não morreu, né? Que ficou lá preso na ilha de Pátimo lá, ele narrou um fato que era passado. No livro de Apocalipse, que as pessoas falam que é o que vai acontecer, no livro Apocalipse capítulo 12, aquele dragão com sua cauda, que é Herodes, que destruiu uma terça parte do povo, quando, na ocasião sabia que ia nascer o Herodes. Então, você já entendeu isso aí. Então, você sabe que, você já percebeu que Apocalipse não é futuro. Apocalipse do João ali está narrando uma coisa que passou muito antes, não é verdade? É isso ou não? Então vamos lá. Então, o Salomão, que foi o filho de Davi, que foi o cara mais inteligente da face da terra, foi o cara mais sábio. Vê lá o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 1, o capítulo todo. Igual eu falei, o Evangelho segundo escreveu São João, que Jesus apareceu depois de haver ressuscitado, apareceu pela terceira vez aos seus discípulos, que quando perguntou a João, ele falou assim, importa que ele fique até que eu venha? Não, e correu por toda a terra, João, o Evangelho segundo escreveu, importa que ele... Não, Jesus falou assim, não, e correu por todo o boato que João não ia morrer. Jesus falou, não é isso não. João vai ficar, ele vai ver, eu vim. Então, Jesus veio, João está vivo até hoje? Não. João, ele foi exilado, Nero matou todo, decepou Paulo, todos eles, que o Paulo escreveu aí, Colossenses, decepou ele. Quem sabe, os pastores sabem que estou falando a verdade. Decepou ele. E João, o evangelista, foi o único que ficou lá na ilha de Páscoa, para se cumprir a palavra de Deus. Importa que ele fique até que eu venha, importa que ele veja até o que eu tenho que fazer, que é justamente... Então, o que o João Batista descreveu no livro de Apocalipse foi justamente a destruição do general Tito. Mede com côvado aí, pode ver no livro de Apocalipse, mede com côvado aí, se você pode medir aí, com cana de não sei o que aí, o santuário do templo, não sei o que, aquilo ali era João predizendo o que realmente iria acontecer com o templo, com o santuário de Deus, porque não ia precisar mais de santuário, porque era o sacrifício. Qual é o maior evento que aconteceu para o povo cristão, o povo de Deus? Foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. O maior evento da humanidade foi a morte de Cristo na cruz. Não é isso que todo mundo prega, todos os pastores, todo mundo prega? E como é que pode o sacrifício de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário pelo pecado de todo mundo e continuar um templo físico lá, um sacerdote oferecendo sacrifício pelo povo de Deus também? Então vai ser uma coisa paralela? É isso? Aquela vinda de Jesus foi para isso, não é para Jesus destruir a terra. Então Salomão, o cara mais sábio da terra, lá no capítulo todinho, do capítulo 1 de Eclesiastes, sabe o que Salomão fala? Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade, tudo é vaidade. Olha o que
o Salomão fala. Lê ali. Vaidade, tudo é vaidade, que não sei o que, negócio. Versículo 4, capítulo 1 de Eclesiastes. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Você vai morrer, amigo. Jesus não vai voltar, você vai morrer. E teus filhos e tua geração vai ficar aqui na terra. Eu, daqui a pouco, daqui a 20 anos, 30 anos, não sei, daqui a ano que vem, semana que vem, eu não me interessa. Eu vou. Minha mãe falou que Jesus ia vir, meu tataravô já está todo. Então, como é que pode isso? Breve virá. Que breve é esse? Não, mas um dia para Deus é como se fosse meu ano. Isso é linguagem de expressões. Eu te falei sobre as gírias. Não existe, não tem como, não tem lógica, gente. Concorda comigo ou não? Tem lógica. O cara mais sábio da terra falou: geração vai, geração vem, mas a terra para sempre. Olha, vai o sol nasce, se torna os ventos, vem, passa para lá, passa para cá, volta para cá, resfria, não sei o que, nasce a lua, volta de novo, não sei o que, e uma geração volta, geração, e a terra está ali de novo. Meu filho, a gente vai viver. Meus tataravós viveram não sei o que, Jesus não veio, meus avós viveram não sei o que, veio o sol, veio a lua, todo santo dia acontecendo uma coisa, dia, sol, dia, noite, isso que o livro que já está falando, e geração vai, geração vem, mas a terra ela permanece para sempre. Você vai morrer, meu filho, teus filhos vão ficar aí e a terra vai ficar aqui, Jesus não vai vir, aquela vinda de Jesus era para destruir o templo, mais uma vez, acorda para a realidade, para de ficar aí. Acorda, leia a palavra de Deus, examina, vê se o que eu estou falando é mentira ou se é verdade. O apóstolo Paulo lá em Colossenses falou, de novo, em Colossenses, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança. O apóstolo Paulo achava que ele iria ver aquilo que Jesus iria fazer lá com o templo lá. É isso que ele está falando. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu ou não foi? O apóstolo Paulo também é mentiroso também? Ou você aceita ou você não aceita? Se você não aceitar, meu filho, de coração, me desculpe. Ou você me desculpa, tá? Me desculpa a minha ignorância em relação a você. Você sabe o que acontece? Você acha que deve fazer parte desse grupo aí que quer se aproveitar dos mais humildes da fé. Gente, viva em novidade de vida. Vive em novidade. Então, Paulo, o que é que eu tenho que fazer aqui na terra? O que é que eu tenho que fazer? Se Jesus não vai vir, se não vai ter realmente arrebatamento, já te falei, vou te repetir. Convenci você sobre o evangelho ser pregado na face da terra? Em 2 versículos só, acho que você entendeu tudinho aqui. Entendeu? E depois eu vou te mostrar que o apóstolo Paulo, ele era o pregador dos gentios. Gentios é o quê? É o povo não judeu. Pedro, Tiago e João era o pregador dos judeus. Tanto é que Jesus falou assim: olha, onde tiver samaritano e gentil, vocês não entram. Porque Jesus não falou isso para eles, mas Jesus falou assim, porque o apóstolo Paulo é que vai pregar para eles. Onde tiver gentil, samaritano, esse negócio, vocês não entram. Na terra que tiver judeu, na terra que não tiver judeu, você não entra, nem pisa os pés nem lá. Mateus, Marcos e Lucas falam claramente sobre isso, não é verdade? Se você lê a palavra de Deus, sabe que eu estou falando a verdade. Entendeu? Mais um alimentozinho para você aí. Lá onde tiver, nos samaritanos, nas aldeias dos samaritanos e dos gentios, você não entra. Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou para João, para Pedro e para Tiago. Esse não está escrito nos evangelhos aí. Você não entra, porque lá para os gentios a palavra é outra. Para o judeu era evangelho de arrependimento, evangelho de batismo, evangelho de arrependimento. Para nós não, nós fomos batizados com Cristo na cruz do Calvário. Eu fui batizado nas águas.
Porque eu achava que era, igual eu te falei, que era daquela maneira. Mas hoje eu entendo que eu fui batizado na cruz com Cristo. Nós fomos batizados. O livro de Coríntios fala sobre isso. E vocês, pastores, sabem que eu estou falando a verdade. Nós fomos batizados com Cristo na cruz. Tá? Aquilo ali, aquele batismo na água. Ah, é necessário que eu seja batizado. Aquilo ali tudo era um ritual, porque Jesus era judeu. Tá? João Batista falou, é necessário que você batize. Não. É necessário que se cumpra. Não foi o que Jesus falou, é necessário que se cumpra em mim, porque eu sou judeu. Isso que Jesus quis dizer. Mas, para nós que somos gentios, hoje eu entendo que nós fomos batizados com Cristo na cruz. E os que são de Deus vão reconhecer o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, em oblação pelos meus, pelo seu, pelo nosso pecado. Querido, é tão maravilhoso quando a gente descobre isso. Ah, então Jesus não vai vir? Não, meu filho. Jesus já veio na pessoa do general Tito, filho de Vespasiano, que era o rei, o príncipe, aquele que Daniel falou. Se você não quiser aceitar, se você quiser viver uma vida... Não, meu irmão, eu não aceito. Vive nessa sua mesma vidinha aí, do jeito que está vivendo aí, e espero que, de alguma maneira, Deus lhe abençoe, porque eu não vejo como Deus vai lhe abençoar dessa maneira aí. Mas espero que sim, de verdade, de coração. Acorde para a realidade. Pare. Você não precisa de ninguém para mandar na sua vida, para reger a tua vida no negócio. Cristo te ama. Se Deus te ama, querido, acorde para a realidade. Jesus não vai vir para destruir a terra. Então existe desacordo. Geração vai, geração vem. A minha geração, Jesus falou assim, não vai passar essa geração. Desde a morte de Abel até o sangue derramado de Zacarias entre o templo e o altar, eu vou requerer de vós dessa geração. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, perguntou a Jesus. E Jesus falou assim, olha, não vai ficar, tá vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que ser derribado. E Jesus saiu e se sentou de frente do Monte da Oliveira. Foi quando os seus discípulos falou assim, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Que coisa? Jesus estava falando de destruir o templo, não é isso? Eu chego para tu e falo assim, ô João, quando é que vai acontecer essas coisas? Que coisa, Paulo? Como é que uma pessoa pergunta uma coisa que não foi falado? Existe isso? Vem cá, tu é maluco? Então, Mateus, Marcos e Lucas fala de Jesus saindo do templo. Jesus falou assim, isso aqui vai ser destruído. Os discípulos ficaram preocupados porque o templo era o santuário de Deus aqui na terra. Tanto é que os judeus até hoje estão lá no Muro das Lamentações. Se você vai para Israel, quem já foi para Israel está vendo lá. Aquilo tudo lá. Os judeus ficam lá, no muro, do muro. Não tem mais templo, não tem mais sacerdote. Porque se cumpriu aquilo que Jesus falou. Isso aqui tem que ser destruído. Porque o sacrifício glorioso e maravilhoso meu que eu vou fazer na cruz do Calvário por mim, por você e por você, tem que ser cumprido, não precisa mais de sacerdote nenhum. Hebreus, o capítulo todinho de Hebreus, todos os capítulos de Hebreus falam sobre isso. Acorde, que coisa maravilhosa, gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus está te libertando e você quer continuar sendo preso nas amarras da mentira, do medo, da opressão de pessoas que querem te conduzir para a escravidão e viver se sustentando nas suas custas. Quem me conhece sabe, os pastores sabem o que eu estou falando, eu fui uma pessoa exemplar dentro da igreja, eu sempre fui um dizimista fiel e fui muito abençoado por isso, fui mesmo. Foi sim, porque o meu coração era limpo, o meu coração era puro. Eu acreditava de verdade que ia ser dessa maneira, que Jesus iria vir, que o mundo ia ser transformado, que eu ia ser arrebatado nas nuvens. Isso aí, igual eu te falei, tudo tem explicação, mais na frente eu vou te explicar, igual eu te expliquei sobre, não é isso? Sobre o evangelho ser pregado. Por acaso não ouviste, nem por toda a terra não foi pregado? O apóstolo Paulo é mentiroso? Ou é você que está dizendo que ele que é mentiroso? Está me entendendo? Gente, a própria Bíblia responde a própria Bíblia. Precisa ir para longe, não precisa ser o... Como você sabe isso, Paulo? Estudando, eu estudo. As pessoas pensam que não, igual eu te falei, eu fico vendo aqui, eu fico analisando, leio a palavra de Deus. Que coisa linda. Cara, o salmista Davi, com todos os defeitos, com todos os problemas que ele tinha na vida dele, ele falava assim, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro.
Tu pensa que eu não penso dessa mesma maneira também, não? Cara, eu procuro encarar a vida da melhor maneira possível, tipo assim, da melhor alegria possível. Antigamente eu achava que eu era coitado, que eu merecia, sabe, eu merecia as migalhas de Deus. Hoje eu descubro que eu posso tudo. Ué, Paulo, mas você não tem tudo? Eu tenho tudo, sabe por causa de quê? Porque eu me sinto uma pessoa totalmente abençoada. Eu não tenho tudo financeiramente, igual eu falei, eu não estou preocupado com isso, mas tudo aquilo que eu coloco no meu coração para realizar, eu realizo. Tem coisas que o dinheiro não paga, gente. Tem coisas que tem coisas que ele não paga. E hoje eu estou em paz comigo mesmo, eu estou feliz. Eu me emociono só de lembrar o quão maravilhoso é o amor de Deus na minha vida. E você está preocupado que não, que Jesus vai vir e eu vou morrer, e se eu não estiver na igreja eu vou para o inferno, e que não sei o que. As pessoas, gente, às vezes viúvas, pessoas que recebem um salário mínimo, pessoas doentes, que recebem um salário mínimo de R$ 1.300, aí sabe o que faz? Aí tem que comprar, gasta mil e poucos reais de remédio. Aí não, que eu tenho que dar para Deus os 10%, que eu estou roubando a Deus. Pelo amor de Deus, onde você está com um pensamento nisso aí? Eu pensava assim, não, eu tenho que devolver. Que devolver para Deus o quê, rapaz? Tu acha que Deus quer dinheiro seu? Quem quer o seu dinheiro é o seu pastor, rapaz. Para enriquecer, para ele viver. Não, irmão, devorador. Que devorador? Ali estava falando dos gafanhotos lá na época, que Deus está dizendo para você o seguinte: Senhor, Jesus falou assim, olha, Jesus, o Filho de Deus aqui na terra falou assim, olha, no Evangelho, esquece o Antigo Testamento, no Evangelho, Jesus falou assim, portanto eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive doente e não fosse me visitar. Está entendendo? Senhor, ainda pergunta... Isso, igual eu estou te falando, a Bíblia é toda metafórica. Aquilo ali, Jesus está querendo dizer para você o seguinte: tu quer praticar o Evangelho de Cristo aqui na terra mesmo, querido? Não espera Jesus vir, não, que tu não vai para o inferno. O inferno é Sheol, Hades, sepultura. Aquilo ali, ó. Não, que Jesus foi lá, pegou a chave do inferno. Já te falei, se existir um Satanás que se tiver um poder mínimo que for, esquece que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus onipotente é o único, onipotente, o único que tem poder. Se existir um Satanás que tem um poder, não, Deus é poderoso, mas tem um Satanás que é poderoso também. Não, então se existe Deus que é poderoso e Satanás que também tem poder, então Deus não é onipotente. Então você está dizendo que Deus ele não tem o poder que ele tem. Então você está chamando Deus de mentiroso. Se a palavra de Deus falar que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Jó, que Satanás foi lá, todo mundo vê lá em Jó, lá que Satanás, aquilo ali é metáfora, mais uma vez, aquilo ali é figura de linguagem. Tanto é que não foi Satanás que tirou nada de Jó, não foi Satanás, não foi nada. Deus quis mostrar para mim hoje, atualmente, e está mostrando para você. Presta bem atenção, não é Satanás que falou, não. Ali Deus está usando a figura de linguagem do opositor para dizer para você e para mim, para você se espelhar em Jó. Que Satanás não está de rodar a terra e de passear, que não sei o quê. Não, aí Deus chegou e falou assim, em vez de meu filho Jó, não sei o quê, não, mas ele está assim porque você dá isso daqui, então você vai lá e tira dele. Olha só como é que é tão contraditório aquilo aí que eu estou te falando, que vai lá e tira tudo dele. Mas quando aconteceu que o servo veio falar para Jó, que Jó estava conversando ali, e veio fogo da parte de Deus. Não foi Satanás, Deus não falou para Satanás para ir lá tirar tudo dele lá, então não toca na carne dele, não foi isso. E como é que tem, tipo assim, e tem lógica? E veio fogo da parte de Deus e consumiu. Foi da parte de Deus ou foi da parte de Satanás? Então não bate, então não fecha, não tem lógica. E fogo da parte de Deus. O que é que o próprio Jó falou? O próprio Jó falou. Jó falou assim, Deus me deu, Satanás tirou. Foi isso?
Foi isso mesmo que Jó falou? Deus me deu, Satanás tirou? Não. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo é Deus, tudo é Ele, tudo por Ele, tudo é Ele. Pare, meu irmão, então abre a sua mente para entender a palavra de Deus. Deus te ama, querido. Mais uma vez, Deus te ama. Abre teu coração, eu já te falei. O evangelho ser pregado, 2 versículos só. 1 Colossenses, capítulo 1, 23, mostra aí. As pessoas estão mudando a Bíblia, tá? Para você não tá isso aqui, tá mudando a tradução aqui, para você não entender dessa maneira que eu estou te explicando, tá? Estão mudando isso aqui para justamente você entender, para você continuar escravo do sistema, tá? E Romanos 10, 18. Pergunta ao seu pastor se ele tem explicação para isso aqui. Ué, pastor, se Jesus vai vir ainda e se o evangelho não foi pregado, por que o apóstolo Paulo falou que foi pregado? Não entendi. Pede explicação para ele, ver se ele tem explicação. Ele não tem, meu amigo. Não tem. Isso é genuína e verdadeira palavra de Deus. Tá, querido? A nova Jerusalém que desceu do céu. Satanás, que o Satanás, não sei o quê, os filhos que vieram visitar, isso tudo tem explicação. Devagarinho eu vou te explicando, tá vendo? Infelizmente não tem como explicar com menos de 1 hora. 51 minutos lá vai uma coisa. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, certo, querido? Ah, Paulo, mas tu pegou 2 versículos isolados. Não, porque infelizmente tem situações que você só vai entender através de um versículo. E tem situações de passagem que só vai entender você mesmo. Ele faz questão de explicar na passagem todas. E se eu explicar para você, e que se eu explicar para você não for realmente aquilo que tem que ser, automaticamente vai ter outro lugar da Bíblia que vai refutar isso que eu estou falando para você. E você pode observar que o apóstolo Paulo ele falou com toda a autoridade aqui, olha. Presta bem atenção, vou terminar, acaba aí, eu estou acabando já, menos de 1 minuto. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Romano 10, 18 é mais contundente ainda. Então o evangelho foi pregado naquela época de apóstolo Paulo, aquelas viagens missionárias, foi para pregar o evangelho do arrependimento. Paulo não, Pedro, Tiago e João. Depois eu vou explicar também sobre isso, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Isso também é outro assunto também que vai ser interessante para você e eu tenho o maior prazer de explicar também com uma outra calma. Mas vou terminar só com Romanos 10, 18. Mas digo, o apóstolo Paulo falando, porventura não ouviram? Interrogação. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e suas palavras até os confins do mundo. Isso é Bíblia, isso é a legítima e verdadeira e genuína palavra de Deus. Então, tudo que eu tenho falado aqui é baseado na palavra de Deus. Lê aí na tua Bíblia e vê se eu estou inventando alguma coisa. Cara, igual eu te falei, eu vivi uma vida de temor, eu vivi uma vida de medo. Jesus vai vir e eu vou para o inferno. Igual eu te falei, inferno, Sheol, Hades, sepultura. Quem é o escolhido do Senhor? Até os ímpios, aqueles que não são eleitos, eles já têm os seus dias preparados. Deus fez ele para mostrar para nós que são os eleitos. Isso aí já é um outro vídeo, além de a cidade de Jerusalém e vários outros tópicos. Aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês e depois vocês vão analisando com calma, sem me xingar. Já te falei, igual eu te falei, sofri ameaças aqui pelo WhatsApp. Eles pegaram o meu número, pastores me ameaçando, que eu não podia falar, não posso falar isso aí, conforme estou falando para você aqui, porque senão as pessoas vão acabar descobrindo a verdade e vão deixar de sustentar eles. Estou dizendo, volto a te repetir, diante de Deus está no céu. Pastores, amigos meus que eu conheço, desde a minha infância, graças ao meu Criador e meu Pai que está no céu, ainda que eu não compartilhe da mesma fé que eles, mas louvado seja o nome do Senhor por me dar
pessoas, líderes espirituais tão maravilhosas, igual eu falo, pastor Josué, pastor André, do Ministério PSK, pastor Josué, que eu falo do Ministério Emanuel. O homem, já te falei, já falei sobre um cara espetacular, maravilhoso. Ele não só como um líder, ele tem uma palavra de amor e de carinho para você, como pessoa. Como pessoa, ele então aí excede isso aí. Pastor André, um cara inteligentíssimo, um homem de Deus, meu amigo de infância, que a gente foi crescendo junto. O pai dele era um cara que a gente brincava, zoava, infelizmente ele está em memória no meu coração, uma pessoa que ele sabe que eu estou falando, ele sabe que eu gostava muito dele, entendeu? Meu querido e amado, uma pessoa que me orientou muito na minha vida, me deu muitos conselhos, que foi o amado Sebastião Soares Peixoto, do Ministério Emanuel também, ao qual o pastor José hoje faz parte do ministério aqui no Rio de Janeiro, São João de Meriti, Ministério Emanuel. O pastor Sebastião Soares Peixoto era um amor de pessoa. Ele era a personificação de Deus aqui na terra. Assim como foi Moisés, assim como foi Cristo, assim como você também é a imagem e semelhança de Deus, você pode ser também. Entendeu? Assim também era o pastor Peixoto. Pastor Edisvaldo, Manuel Vitorino, minha terra, onde eu nasci, meu lar, onde eu vou descansar os restos dos meus dias, aí Manuel Vitorino. Já me aposento, daqui a pouco pego um dinheirinho aí do Estado aí, que eu tenho para receber aí, para lá, mas é um outro homem ilibado também, sem palavras, sem comentário para poder falar sobre isso. Sogro do meu irmão Silas, pastor Sandro da Igreja Batista, que eu conheço também, nós, amigo de infância. Pastor Aguinaldo, que eu não tenho um conhecimento também, a gente percebe que são... Erasmo é meu irmão, Manuel Vitorino, Erasmo, pastor Erasmo, um homem de Deus. Você vê que existem pessoas que estão ali por amor à obra do Pai. Pessoas que estão ali, que foram chamados para poder trazer para você palavras de amor, de esperança e de que você acredite e confie. Ainda que a pregação dele seja um pouco diferente da minha hoje, igual eu estou falando para você, jamais, nunca, de maneira nenhuma, eu quero ser melhor do que eles. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu estou compartilhando da minha visão do Evangelho, da Palavra de Deus. Muitas pessoas não vão concordar, vão querer continuar naquilo que elas concordar. Amém, querido. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte: a minha visão é essa. Vai ter muitas pessoas que vão concordar comigo e vai falar, não, realmente o que o Paulo está falando faz sentido e é verdade. Tá entendendo? Eu só quero dizer para você o seguinte: não adianta que... Aí eu já te falo para você que pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, nós não somos nós que aceitamos Jesus. Muito antes da gente nascer, nós já fomos escolhidos por Ele. Se você sabe, você que está me ouvindo aqui agora, você sabe se você realmente é um eleito do Senhor ou não. Querido, mais uma vez eu te falar, imperfeição, problemas, defeitos, todos nós temos. Você não imagina, você fala assim, caramba, o Paulo é um cara tão espiritual, mas eu tenho meus defeitos. Meu defeito de caráter, assim, caráter que eu falo assim, eu tenho algumas coisas que eu tenho que corrigir na minha vida. Eu tenho consciência disso. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Tem coisas que nem eu gosto de mim. Tá entendendo? O apóstolo Paulo, aquele espinho na carne, aquilo ali é um outro assunto também interessante, né? Eu tenho a minha visão acerca daquilo ali, a minha visão. Eu vou compartilhar a minha visão com vocês e vocês aceitem ou não. Mas igual eu estou te falando, o próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, para que não me soberbasse, me veio um espinho na carne, e ele não fala o que é. Mas é na carne dele, naquilo que ele fala. Mais uma vez, querido, serviu para você? Serviu para edificar a sua fé? Se serviu, amém, glorifica ao Senhor. Ore por mim e fale assim, Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que você usou, Paulo, para poder falar para mim. Se não serviu, não me critique não, querido. Ore por mim também do mesmo jeito.
Peça a Deus pela minha vida também, para Deus me abençoar e para me orientar, de repente, da maneira, para me dar a visão que, de repente, aquela que você acha que é a que você pensa que é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Querido, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela não tem confusão, não faz confusão. O livro de Eclesiastes fala, geração vai, geração vem, geração foi, geração está agora. E a terra ela permanece para sempre. Jesus não vai vir no céu para poder destruir. Jesus não vai destruir a terra não vai ser destruída. Você vai morrer, infelizmente você vai morrer e Jesus não vai voltar. Você pode escrever o que eu estou falando para você. Não, eu estou te afirmando para você. E lá dentro de você, baseado em tudo que eu falei, você sabe que eu estou falando tem um fundo de verdade. E não lute contra a verdade, não. Aceite. Eu relutei, eu falei, gente, eu passei quase 50 anos enganado. Eu tenho sede de conhecimento, eu leio a Bíblia todo dia. As pessoas pensam, eu leio a Bíblia todo dia, eu fico lendo, fico procurando falha naquilo que eu penso acerca da palavra de Deus. E cada dia que eu procuro falha, eu me maravilho cada vez mais, sabe por causa de quê? Porque Deus vai me revelando as coisas. Assim, para mim, sabe? E isso para mim é o suficiente. Ainda que você não acredite, mas para mim, eu me regozijo cada vez mais. Eu agradeço assim, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por me orientar. Estou te passando isso 1 hora e 1 minuto. Mais uma vez, vê se serviu para você, vê se faz sentido o que eu falei. Ah, faz sentido, mas não. Se faz sentido, aceite de coração. O evangelho de Deus aqui na terra, o que Deus quer que você faça é você praticar a caridade, praticar o amor, agir correto com as pessoas, fazer aquilo que é certo, sem uma pessoa de palavra, um homem de Deus, você espelhar Deus aqui na terra. Quando uma pessoa olhar para você, olhar para mim e falar, não, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma pessoa de palavra, aquele ali é uma mulher de Deus. Nisso você está fazendo a vontade do Pai. Tá bom, querido? Graça e paz da parte do Senhor. Que o nosso Deus, o Criador do Universo, com sua infinita bondade, possa derramar chuvas de bênção sobre sua vida. Pare. Está aqui, Romanos 10, 18 e Colossenses 1, 23. Lê lá. Vê o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou que ele mesmo falou com a palavra dele que pregou. Já foi pregado, já todo mundo ouviu. Naquela época, tudo era daquela época. Hoje é novidade de vida, entendeu? Hoje é outra coisa. Hoje é você descobrir que você é uma pessoa linda, maravilhosa e abençoada pelo Senhor. Escuta, mais uma vez, acorde para a realidade. Você não é pó, você não é cinza. Você é uma pessoa, você é a coisa mais preciosa para Deus que existe aqui na face da terra. Acorda, tu que dorme, desperta tu que dormes. Começa, se movimenta, faça as coisas acontecer na sua vida. Deus não vai fazer nada por você não. Acorda, se movimente, começa a criar. Para com essa história de que Deus é teu escravo. Deus não é teu escravo, Deus não é o teu empregado não, gente. Deus lhe deu saúde, lhe deu inteligência. Começa a trabalhar em favor de você. Começa a cuidar da sua saúde, começa a cuidar da sua família, começa a investir em você. Começa a acreditar que realmente Deus pode, que realmente você consegue. Você acredita realmente que você é imagem e semelhança de Deus? Então vai lá. Garanto, eu aposto para você quanto você quiser. Se você a partir de hoje, a partir desse momento, agora, de noite, se você começar a se movimentar em direção ao seu objetivo de vida, aquilo que você sempre sonhou, sempre imaginou, se você começar agora a se movimentar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que vai surgir oportunidades, dinheiro e coisas e pessoas te ajudando que você nunca imaginou que iria acontecer na sua vida. Porque Deus lá de cima, ele fica só esperando você, só assim, é uma metáfora, tá? Que Deus não é um ser que fica ali te olhando, não é o teu empregado pessoal não.
É uma metáfora que eu estou falando para você. Deus, o universo criador, fica lá em cima só te observando. Eu estou doido para abençoar fulano. Estou doido para abençoar João, mas ele não se movimenta, ele não faz nada. Então estou aqui. Você está lá de braços, você está aqui na terra de braços cruzados e Deus, o Criador, o universo, está lá de cima de braços cruzados também esperando você se movimentar. Ele não é teu empregado. Acorde. Vai lá, lute. Desperte, usa a inteligência. 2 braços, 2 pernas, saúde. Vende picolé, faça bolinho, faça alguma coisa. Começa a tirar esse teu sonho que está dentro do teu coração, dentro da tua mente aí. Começa a tirar isso aí, começa a colocar em prática. Começa a se movimentar em direção, começa a caminhar em direção ao teu sonho. É isso que o universo, que Deus, o Criador, o dono do universo, o dono do ouro, o dono da prata, está esperando você só. Eita, aí fulano começou a agir, beleza, então peraí. Opa! Aí, tá se movimentando? Peraí. Ah, tá. Aí tá fazendo. Ih, rapaz, ele tá indo bem, viu? Tá vendendo bala, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Ih, tá indo bem. Beleza, tá show. Opa, peraí. Isso, aquilo ele não pode. Não, peraí. Vou facilitar a vida dele. É assim que Deus trabalha, é assim que o universo, as coisas começam. Daqui a pouco as coisas começam a conspirar para você e você fala assim, gente, como é que eu consegui fazer isso? Sabe como é que você conseguiu? Porque você deu o primeiro passo em direção ao teu sonho. Se não for isso, minha filha, você pode crescer, você vai morrer com esse teu sonho aí, esse desejo de ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai morrer nessa tua mesmice aí. Do jeito que você está aí, você vai morrer. Você vai ficar com 30, 40, 50, 60 anos, se viver até 60 anos, 70. Não estou desejando mal para você. Eu estou dizendo para você o seguinte, esse sonho teu vai continuar enterrado aí dentro de você. Você não vai e Deus não vai te ajudar, não vai. Você pode ter certeza, ele não vai. Ah, vamos ver, não vai. Eu aposto quanto você quiser, como ele não vai. Mas quando você faz o primeiro movimento, em direção ao teu sonho, aquilo que está guardado dentro de você, quando você fala assim, não, a partir de hoje eu vou colocar em prática isso para que esse meu sonho que está dentro de mim, dentro da minha mente se realize, aí o universo, Deus, o Criador de todas as coisas, ele passa a olhar para você. E digo para você de coração, aquilo que não existe nada, porque a própria palavra de Deus fala, o que é impossível para o homem é possível para ele. É possível não? Ele faz. Acredite nisso. Você pode lutar e você vai conseguir, com as tuas forças, fazer aquilo que você conseguir com as tuas forças. Agora, quando você se vê num beco sem saída, por ele olhar de cima e falar, ela fez o que ela podia fazer e a partir daqui, deixa que minha filha, meu filho, eu tomo as rédeas dessa direção aqui. E você vai ver que do nada, as coisas começam a acontecer na sua vida. Desperte. Deus está esperando só você. Tá? Aquele evangelho do reino, como eu te falei, foi pregado. Tá? Do arrependimento. Tá? E aquela transformação todinha. Todas essas transformações, aquilo é tudo no sentido figurado, tudo no sentido espiritual. Tá bom? Receba da parte de Deus isso aí para você. Deus te ama. Você é bênção na parte de Deus. Acordou de manhã cedo? Agradeça a Deus pela sua vida. Passe a se abençoar. Passe a abençoar as coisas que estão em volta de você. Abençoa o teu filho, abençoa teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu lar, teu carro. Pega a tua chave. Pega um dinheiro que você pegar quando você meter a mão no bolso e tiver uma nota de 5 reais, 10 reais. Abençoa, abençoado seja. Todo o dinheiro que sai de mim volta para mim multiplicado. Dinheiro é bênção na minha vida, é prosperidade. Muito obrigado, Senhor, pela minha saúde. Eu sou uma pessoa saudável. Coloca a mão na parede da tua casa, coloca a mão em cima do teu carro, coloca a mão em cima do teu filho, do teu neto. Passe a profetizar bênçãos para a vida. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar e realmente vai começar a mudar de verdade na sua vida. Pare de reclamar. Pare de achar que você é pó, que você é cinza. Pare com isso. Não vai te levar a nada, vai te levar a uma vida de eterno sofrimento. Você vai morrer com 100 anos de idade, se viver 100 anos, reclamona, sem prosperidade, sem nada.
dentro do socado, dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, e não, nada vai acontecer na sua vida. Pare com isso. Você é a imagem e semelhança de Deus, você pode todas as... o apóstolo Paulo não fosse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Você não está com planejamento de fazer o teu comércio aí? Você não está com planejamento de fazer, montar uma empresa? Eu aposto quanto você quiser que você vai conseguir. Vai lá e depois você me conta, tá bom? Graça e paz da parte do Senhor, que o amor de Deus, o amor de Cristo, recaia sobre a sua vida e a vida da sua família. Mostre para o mundo, mostre para as pessoas que te conhecem, mostre que você é a imagem de Deus aqui na terra. Mostre isso aí. Tá bom? Graça e paz.